amigos leitores, sejam muito bem-vindos a mais um encontro com a palavra, mais uma sala de leitura. E como é bom poder estar com vocês aqui mais uma vez. Para quem está acompanhando conosco ao vivo, em um horário um pouco diferente, no horário do meio-dia, porém, costumeiramente, estamos reunidos às 5h57 da manhã. Por uma eventualidade ou outra, a gente muda o horário, mas não falhe de estar aqui com vocês. Esse é o meu compromisso. Todos os dias, na Bíblia, tá bom? E hoje nós estamos no dia de número 165 do nosso plano de 365 dias. Nós vamos ler a partir de 2 Crônicas. Minha Bíblia já está aberta aqui, vou só colocar o capítulo. 2 Crônicas, capítulo 19. 2 Crônicas, a partir do capítulo 19. Ontem nós falávamos sobre a morte do rei Acabe, né? E que situação, né? Foi muito afrontoso diante de Deus e, por fim, ainda maltratou o profeta, que profetizou a ele a verdade e ele quis dar ouvido aos mentirosos, aos falsos profetas. Morreu. Josafá, o rei de Judá, ainda continuou. Vamos ver aqui a conclusão da história de Josafá e quem vem no lugar do rei Acabe. Tá certo? Oremos. Pai amado, Pai querido, rendemos graças ao teu santo nome. O Senhor é muito bom, misericordioso Deus. Obrigado, Jesus, por mais um encontro com a tua palavra, por essa sala de leitura, esse clube. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vou compartilhar a Bíblia aí na tela. 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 1. E Josafá, o rei de Judá, retornou em paz para sua casa em Jerusalém. E Jeú, o filho de Hanani, o vidente, saiu a seu encontro e disse ao rei Josafá: deverias tu ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por isso, virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Não foi bom também, né? Ele ter se aliado para ajudar um ímpio, né? Todavia, há boas coisas encontradas em ti. Ao teres removido os bosques da terra e teres preparado o teu coração para buscardes a Deus. E Josafá habitou em Jerusalém, e ele saiu novamente pelo meio do povo de Berseba até o monte Efraim e os trouxe de volta ao Senhor, Deus dos seus pais. E pôs juízes na terra, em todas as cidades fortificadas de Judá, cidade por cidade. E disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco quando julgardes. Porquanto, agora, que o temor do Senhor seja sobre vós, atentai e fazei-o, porque não há iniquidade com o Senhor nosso Deus, nem acepção de pessoas, nem aceitações de presentes. Isso aqui é um princípio que Moisés já tinha estabelecido na lei, né? Quando os juízes julgarem, não poderia haver essa parcialidade, né? Não tem esse negócio de aceitar suborno, presentinho, não tem melhor, não tem pobre, não tem rico, todos diante de Deus são iguais e Deus não aceita isso. Versículo 8. Além disso, em Jerusalém, Josafá colocou os levitas e os sacerdotes e os chefes dos pais de Israel para juízo do Senhor e para controvérsias, e voltaram a Jerusalém. E ele os encarregou, dizendo: assim fareis no temor do Senhor, fielmente e com o coração perfeito. E qualquer que seja a causa que vier até vós dos vossos irmãos que habitam nas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, estatutos e juízos, vós adverti-los-ei, para que não transgridam contra o Senhor, e assim venha a ira sobre vós e sobre os vossos irmãos. Fazei isso, e vós não transgredireis. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, está sobre vós em todas as questões do Senhor, e Zebadias, o filho de Ismael, o soberano da casa de Judá, em todos os assuntos do rei, e também os levitas serão oficiais diante de vós. Procedei corajosamente, e o Senhor será com os bons. Capítulo 20.
Sucedeu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles os amonitas, vieram para a batalha contra Josafá. Então vieram alguns que contaram a Josafá, dizendo: vem ali uma grande multidão contra ti, da além do mar, neste lado da Síria. E eis que eles estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. E Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. E Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá, eles vinham buscar o Senhor. E Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu? E não dominas tu sobre todos os reinos pagãos? E na tua mão não há força e poder, de modo que não há quem possa te resistir? Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra de diante do teu povo Israel? E adeste para sempre a semente de teu amigo Abraão? A semente de teu amigo Abraão? E eles nela habitam e edificaram nela um santuário para o teu nome, dizendo: se quando o mal, então agora ele vai se lembrar daquilo que Salomão pediu ao Senhor. E Salomão disse que se houvesse guerra e tal, e o povo se voltasse ao Senhor, Deus atenderia. Então, olha só o que ele vai fazer. Por isso é importante você conhecer a Bíblia. Ele fez o certo, ele falou com Deus de acordo com o que estava nas Escrituras. Hoje nós falamos com Deus de acordo com o que está nas Escrituras e que são reiterados por Cristo no Novo Testamento. Se quando o mal nos sobrevier, como espada, juízo, ou peste, ou fome, nós nos pusermos de pé diante desta casa, na tua presença, pois o teu nome está nesta casa, e ao clamarmos a ti em nossa aflição, então tu ouvirás e nos socorrerás. E agora, eis que os filhos de Amon e Moabe e os do monte Seir, aos quais tu não permitistes que Israel invadisse, quando saíram da terra do Egito, mas desviaram-se deles e não os destruíram, eis que vos digo, como eles nos recompensam, ao vierem nos expulsar da tua possessão, a qual tu nos destes em herança. Vocês se lembram que por isso que é bom a gente sair, né, de uma leitura histórica com conhecimento, sem pular nada. Quando Josué ele foi juntamente com o povo para tomar posse da terra, a terra dos moabitas eles não invadiram. Por quê? Porque quando o povo estava em peregrinação com Moisés, os moabitas agiram de bom coração para com eles. Por isso, então, eles foram poupados dessa invasão. Mas olha, muitos anos depois, como eles estavam retribuindo. Então, o rei ora ao Senhor diante do templo, lugar que habitava o nome do Senhor, se lembrando da oração de Salomão e que Deus disse que faria dessa forma se o povo buscasse. E ele está dizendo: nós estamos buscando o Senhor. Os nossos inimigos, eles não têm motivo algum de estar fazendo isso conosco. Nós agimos, o nosso povo, a nossa nação, agiu de bom grado para com eles. E olha a recompensa que eles estão nos dando. Versículo 12. Ó nosso Deus, tu não os julgarás? Porque não temos qualquer poder contra esta grande companhia que vem contra nós. Tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Vamos pegar esse versículo aqui de hoje para nós? O que a gente faz quando não sabemos o que fazer? Parece um paradoxo, né? O que fazer quando não sabemos o que fazer? Olha aí na tela. Não temos qualquer poder contra esta companhia que vem contra nós, tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Quando a grande companhia, a má notícia, o problema que for vier contra ti, você não souber o que fazer, coloque os seus olhos em Deus. Creia na sua graça, na sua soberania, na sua misericórdia. Vamos fazer essa declaração pública? Eu vou colocar assim, ó. Os meus olhos estão em ti, Senhor. Coloca aí. Os meus olhos estão em ti, Senhor.
É isso que a gente tem que fazer. Coloque os seus olhos em Deus. Vamos seguir aqui. E todo Judá se pôs de pé diante do Senhor, com os seus pequenos, as suas esposas e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, o filho de Zacarias, o filho de Benaia, o filho de Jeiel, o filho de Matanias, um levita, dos filhos de Asaf. A Bíblia faz questão de mostrar a genealogia para ver que realmente ele era um levita do Senhor, um homem de Deus, não um falso profeta. E ele disse: ouvi todo Judá e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor a vós: não temais, nem vos amedronteis, em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Aleluia. A peleja não é nossa, é de Deus, quando confiamos nele, quando colocamos os nossos olhos nele. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pelo penhasco de Ziz, e vós os encontrareis no fim do ribeiro, diante do deserto de Jeruel. Vós não precisareis lutar nessa batalha. Posicionai-vos, ponde-vos parados de pé, e vede a salvação do Senhor convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem estejais desfalecidos. Amanhã saí contra eles, porque o Senhor será convosco. E Josafá curvou a sua cabeça com a sua face para o chão, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém caíram diante do Senhor, adorando o Senhor. E os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, levantaram-se para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz. E eles se levantaram cedo pela manhã e saíram para o deserto de Tecoa. E enquanto saíam, Josafá pôs-se de pé, e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, assim sereis estabelecidos. Crede nos seus profetas, assim prosperareis. Gente, esse versículo aqui, ele é um versículo muito usado para dar base a uma teologia fraca, que é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é aquela teologia que traz no seu ensino o determinismo. O profeta determinou, vai acontecer. O profeta disse que uma porta vai se abrir, então vai abrir. Você faz o seu voto, a sua oferta, e Deus vai fazer aquilo. Ele vai fazer você rico, ele vai fazer isso, aquilo. Está na mesma casa também do determinismo quanto à cura. E usam esse versículo. Olha, a Bíblia diz assim: se você crê em Deus, você vai estar seguro. Se você crê nos profetas, você vai prosperar. Mas nós não podemos arrancar esse versículo da Bíblia e contextualizar para interesses pessoais. Esse versículo ele é específico, ele é histórico, narrativo, está narrando como foi no tempo de Israel. Quando em Judá, no tempo do povo de Israel, quando em Judá tinha um rei chamado Josafá, que estava diante de um conflito muito grande, se humilhou, se curvou diante do Senhor, e o profeta disse: olha, Deus vai dar vitória para vocês, podem ir para a batalha, porque Deus ouviu a oração de vocês e a humilhação de vocês. Então o rei, diante da guerra, fala: ouvi Israel, ouça povo, Judá, ouça. Confie em Deus. Se você confiar em Deus, você vai ser estabelecido. Se você crê no Senhor Deus, assim sereis estabelecidos. Confie em Deus. E crede nos profetas, e assim prosperareis. Ou seja, creia no que o profeta falou, para que vocês prosperem, para que essa peleja realmente seja boa, para que tenhamos vitória. Gente, é narrativa, eu não posso tirar esse versículo aqui e querer aplicar em tudo. Querer aplicar na vida de gente que eu nem sei se humilha, se arrependeu, se tem vida com Deus. Então, cuidado, tá? Cuidado, é um versículo muito usado na teologia da prosperidade. E quando ele tinha consultado o povo, indicou cantores para o Senhor, que louvariam a beleza da santidade, enquanto saíam diante do exército, e para dizer: louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E quando eles começaram a cantar e a louvar, o Senhor preparou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e do monte Seir, os quais vieram contra Judá, e eles foram feridos.
porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os habitantes do monte Seir para matá-los e destruí-los por completo. E quando massacraram com os habitantes de Seir, cada qual ajudou a destruir um ao outro. E quando Judá veio em direção à torre de vigília, no deserto, eles olharam para a multidão, e eis que eles eram corpos mortos, caídos por terra, e nenhum escapou. E quando Josafá e o seu povo vieram tomar o despojo deles, acharam no meio deles tanta riqueza, com seus corpos mortos, quanto joias preciosas em abundância, as quais eles arrancaram para si, mais do que conseguiam carregar, e estiveram 3 dias recolhendo o despojo, pois era muito grande. E no 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, pois ali bendisseram ao Senhor. Por isso, o nome daquele lugar foi chamado o Vale de Beraca até este dia. Então, eles retornaram cada homem de Judá e Jerusalém, e Josafá na sua dianteira, para irem novamente a Jerusalém com alegria, porquanto o Senhor havia feito com eles, com que eles se alegrassem diante dos seus inimigos. E eles vieram a Jerusalém com saltérios, harpas e trombetas até a casa do Senhor. E o temor esteve sobre todos os reinos daquelas terras, quando eles ouviram que o Senhor lutara contra os inimigos de Israel. Assim, o rei Josafá ficou calmo. Pulou aqui, desculpe. Versículo 31. Não, 30. Assim, o rei Josafá ficou calmo, pois o seu Deus lhe deu descanso ao redor. E Josafá reinou sobre Judá, e ele tinha 35 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Azuba, a filha de Sile. E ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se afastou dele, fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os lugares altos não foram removidos, porque o povo ainda não tinha preparado o seu coração para o Deus de seus pais. Ora, o restante dos atos de Josafá, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos no livro de Jeú, o filho de Hanani, que é mencionado no livro dos reis de Israel. Lembra aquela coisa? Que o livro dos reis de Israel é um compilado de vários outros profetas? Então tem aqui mais um nome, o Jeú, que é mencionado no livro dos reis de Israel. E depois disso, Josafá, rei de Judá, juntou-se a Acasias, rei de Israel, que procedeu muito iniquamente, e juntou-se a ele para construir navios para ir a Tarse, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Então, Eliezer, o filho de Dodavá, de Meraça, profetizou contra Josafá, dizendo: Por que te ajuntasses a Acasias? O Senhor tem despedaçado as tuas obras, e os navios foram quebrados, de modo que não puderam ir a Tarsis. Vamos para o capítulo 21. Ora, Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e Jeorão, o seu filho, reinou em seu lugar. E tinha irmãos, os filhos de Josafá, Azarias, e Jeiel, e Zacarias, e Azarial, e Micael, e Cefatias. Todos estes eram os filhos de Josafá, rei de Israel. E o seu pai deu-lhes grandes presentes de prata e de ouro e de coisas preciosas, assim como cidades fortificadas em Judá. Mas o reino ele deu a Jeorão, porque ele era o seu primogênito. Tendo Jeorão se levantado sobre o reino de seu pai, e tendo se fortificado, matou todos os seus irmãos com a espada, e também diversos príncipes de Israel. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Ele andou no caminho dos reis de Israel, não de Judá. Sabe? Os reis de Israel, que eram maus, faziam o que era mal. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel. Quando fala nos caminhos, é fazendo o que eles faziam. Como fez Acabe, porque teve a filha de Acabe por esposa, e fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Todavia, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa do pacto que ele tinha feito com Davi, e porque prometeu dar uma lâmpada para ele e para os seus filhos para sempre. Nos seus dias, os edomitas se revoltaram por estar debaixo do domínio de Judá e fizeram para si um rei. Então, Jeorão saiu com seus príncipes e com ele todas as suas carruagens, e ele levantou-se à noite e feriu os edomitas que o cercavam.
e os capitães das suas carruagens. Assim, os edomitas se revoltaram por estar sob a mão de Judá até este dia. Ao mesmo tempo, também Líbna se revoltou por estar sob sua mão, porque ele havia abandonado o Senhor Deus de seus pais. Além disso, ele fez lugares altos nos montes de Judá e fez com que os habitantes de Jerusalém cometessem fornicação e compeliu Judá a isso. E lhe chegou um escrito de Elias, o profeta, dizendo: Assim diz o Senhor Deus de Davi, o teu pai, porque não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, que era o avô dele, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel e fizeste Judá e os habitantes de Jerusalém se prostituir, à semelhança das prostituições da casa de Acabe, prostituição no sentido de adorar outros deuses, tá? E também matastes os teus irmãos da casa de teu pai, os quais eram melhores do que tu, eis que, com uma grande praga, o Senhor ferirá o teu povo, e os teus filhos, e as tuas esposas, e todos os teus bens. E tu terás uma grande enfermidade por um mal nas tuas entranhas, dia após dia, até que em razão da enfermidade te saiam as tuas entranhas. Que coisa, hein? Um tipo de um câncer que deu no estômago, né, nas entranhas, ao ponto de que chegou a sair, né, no final dos dias da vida dele. Meu Deus do céu. Além disso, o Senhor suscitou contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes que estavam próximos aos etíopes, e eles subiram até Judá, e romperam e levaram consigo todos os bens que se achou na casa do rei, e também os seus filhos e as suas esposas, de modo que não lhe restou mais nenhum filho, exceto Jeoacás, o mais moço dos seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas, com a ferida incurável. E sucedeu o quê? No processo do tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença. Assim, ele morreu dessa grave enfermidade. E o seu povo não lhe queimou como queimara a seus pais. 32 anos de idade ele tinha quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 8 anos, e partiu sem ser lembrado. Todavia, eles o sepultaram na cidade de Davi, mas não nos sepulcros dos reis. Capítulo 22, para a gente encerrar. E os habitantes de Jerusalém fizeram de Acasias, o seu filho mais moço, rei em seu lugar, pois o grupo de homens que veio com os árabes até o acampamento mataram todos os mais velhos. Assim, reinou Acasias, o filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias da idade de 42 anos quando começou a reinar. Ele reinou 1 ano em Jerusalém. O nome da sua mãe era Atalia, a filha de Onri. E ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, fez o que era mal, pois a sua mãe foi a sua conselheira para agir impiamente. Porquanto ele fez o mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, pois eles foram os seus conselheiros depois da morte do seu pai para a sua destruição. E ele também andou segundo o seu conselho, e foi com Jeorão, o filho de Acabe, rei de Israel, a guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote Gileade, e os sírios feriram Jorão. E ele retornou para ser curado em Jezreel, por causa dos ferimentos que lhe fizeram em Ramá, quando lutou contra Azael, rei da Síria. E Azarias, o filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver Jeorão, o filho de Acabe, em Jezreel, porque ele estava enfermo. Foi, pois, da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, visitasse Jorão, porque chegando ele, saiu com Jeorão contra Jeú, o filho de Ninsi, a quem o Senhor havia ungido para cortar a casa de Acabe. E sucedeu que, quando Jeú estava executando juízo sobre a casa de Acabe, e encontrou os príncipes de Judá e os filhos e irmãos de Acasias, que ministravam para Acasias, ele os matou. E ele buscou a Acasias, porque se tinha escondido em Samaria. E o alcançaram e o trouxeram a Jeú. E o mataram e o sepultaram, porque disseram: ele é o filho de Jeosafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração, e a casa de Acasias não tinha poder para manter o reino calmo. E quando Atalia, a mãe de Acasias, viu que o seu filho estava morto,
ela se levantou e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeozabeate, a filha do rei, tomou Joás, o filho de Acasias, e o roubou dentre os filhos do rei que foram mortos, e colocou ele e a sua ama em um quarto de dormir. Assim, Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, esposa de Joiada, o sacerdote, porque ela era a irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, para que ela não o matasse. E esteve com eles 6 anos escondido na casa de Deus, e Atalia reinou sobre a terra. Nós lemos essa história, né, do rei Jeú no livro dos Reis. Ele se levantou para cortar, né, o reinado de Acabe. Enfim, e toda essa situação nós já lemos já no livro dos Reis, então a gente pode concluir por aqui, tá bom? Gente, um abraço de fé e força. Deus abençoe a todos vocês. Amanhã a gente se encontra, se Deus quiser. Tchau, tchau.